Seja muito bem-vindo, meu nome é John Silva e hoje eu quero trazer aqui para vocês a novidade da versão 2.0 utilizando o iPad Pro. E se é a primeira vez que você está aqui, eu só quero te fazer esse convite. Se inscreva aqui nesse canal, porque é nesse canal que eu falo sobre as aulas de Affinity, faço aulas também aqui de freelance. E você pode acessar então o nosso Discord se você quiser pedir por aulas. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar o Discord e falar com a gente lá na comunidade. Bom, vamos falar então sobre a nova versão da Affinity 2.0, de como que a licença funciona. Como vocês podem ver, a Affinity está cobrando para você poder adquirir a nova versão. Mas calma lá, que é uma versão que você não é obrigado a pagar. Você ainda pode utilizar sim a versão 1.9. Nesse caso, você pode tanto adquirir a versão única, uma compra única. Por exemplo, você paga aqui, no caso, aqui no Brasil, você pagaria R$155 unicamente, ou você pode pegar todos os aplicativos que inclui o iPad, Windows e Mac. Tá, Jonathan, e como que faz para adquirir então esses aplicativos novos? Bom, você pode adquirir na própria loja da Affinity, você pode adquirir também na Microsoft Store ou na App Store. A licença ela vem para você nesse formato aqui, né? Assim que você comprar, você pode baixar. No caso, se você não estiver conseguindo encontrar as versões para iPad, você pode usar então esses links que estão aqui. Se você clicar aqui, ele vai te levar para você baixar o aplicativo lá no iPad. E olha só, lá no nosso Discord da Vitorize, nós temos muitas pessoas que perguntaram de como que está funcionando, né? Se você vai ter que pagar toda vez que eles atualizarem. Não precisa, tá? A questão é que eles vão cobrar você só se for atualizar para uma versão maior, que é 3.0 ou 4.0. É que nem quando a Windows atualiza, por exemplo, da versão do Windows 10 para Windows 11 e assim por diante. Então você não precisa pagar as micro atualizações, tá? Então não se preocupe. Tá, agora vamos para o que importa, vamos falar sobre a Affinity no iPad Pro. E o que mudou aqui? A forma como eles colocaram os projetos, você pode agora arrastar para o lado e você consegue ter acesso, por exemplo, ao renomear, duplicar, ou você pode baixar. E como vocês podem ver aqui do lado, temos o botão de New. Ao clicar aqui você consegue criar um novo documento a partir dessas categorias. Aqui então você consegue ver as configurações do seu documento que você está prestes a criar. Nesse caso nós vamos criar o iPad 12.9, que é a versão que eu utilizo aqui. Clico em OK. Agora, ao criar o primeiro documento, você vai notar uma grande diferença comparado com a versão anterior. Nós temos as novas ferramentas, que é o Shape Builder, Knife Tool e a ferramenta de medida. Também temos aqui em cima, foi modificado o menu que tinha aqui embaixo, o painel, ele foi movido para cima. E as opções também estão disponíveis aqui. Anteriormente nós tínhamos aqui embaixo, agora você pode clicar aqui para ter acesso às opções que inclusive não tinha na versão anterior. Aqui no menu acima você tem acesso ao zoom. Então se você clicar aqui nessas opções para zoom para 100%, ele vai dar zoom na tela, ou você pode dar zoom in. Então temos essas novas opções que estão disponíveis aqui em cima. Nesse botão você tem agora as prévias de guias, você pode ativar a grade. Ao clicar aqui então você consegue modificar aqui em cima as opções de grade, como vocês podem ver. E aqui nesse ícone você tem o menu do Snapping. Quando você ativa essa opção, você consegue então fazer com que os objetos acompanhem a sua grade. Clicando aqui em Snap Options, você consegue então configurar de como que você quer que os objetos se interagem com as suas guias, grades ou até mesmo com outros vetores. Por exemplo, se eu criar então agora um shape que está aqui, ele vai seguir a grade habilitada para nós. Como vocês podem ver, ele vai dar o snapping. E nessa versão nova da Affinity, eles trouxeram o menu de atalho. Bom, para vocês verem aqui como que funciona o menu de atalho, você tem que pegar os seus 3 dedos e arrastar para baixo. E aí você consegue ver então o menu de atalho. Como vocês podem ver aqui, eles te dão as operações básicas, que é duplicar, copiar ou deletar. Também você tem as opções de poder mudar essas opções que estão aqui. Se eu clicar aqui e segurar, você consegue modificar para outras funcionalidades. Ou seja, se você então desenhar um círculo como esse aqui, você pode arrastar os 3 dedos para baixo e apertar Delete. Se eu voltar para cá, você também pode segurar na tela e soltar. Então olha só, você segura, solta e ele já aparece esse menu. E se você clicar aqui, por exemplo, em Expand Stroke, ele vai então expandir
o contorno e separar o preenchimento. E aqui ao lado nós vamos então ver a ferramenta de Knife, que é a ferramenta de faca. Como que ela funciona? Ao selecionar um objeto, você pode selecionar essa faquinha para justamente você cortar o objeto. Ou seja, aqui eu simplesmente dividi o objeto em dois. Mesma coisa para esse objeto aqui. Vamos selecionar a faca e nós podemos então fazer um recorte nesse shape. E aí você consegue então separar em camadas diferentes. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é a seguinte pergunta: se eu utilizo o iPad, eu consigo seguir os seus tutoriais que são no desktop? A resposta é sim, porque o Affinity ele compartilha as mesmas ferramentas. O que modifica de uma versão para outra é apenas a interface. Então as ferramentas que você tem no desktop você terá também no iPad. Para a gente falar sobre isso, nesse caso nós temos aqui o Shape Builder, que é a ferramenta nova que a Affinity trouxe para nós. Então eu inseri esse monte de círculo. Ao clicar aqui ao lado, você também vai notar uma diferença no painel de camadas. E o que mudou aqui no painel de camadas? Agora eles fizeram então um ícone que você consegue deixar o modo compacto, ou seja, aqui no menu de camadas você consegue ver dessa forma. Anteriormente você só tinha esse menu. Também eles adicionaram aqui o menu de você mostrar o tipo de objeto. Aqui ao lado você consegue ver qual que é o tipo dessa layer. Nesse caso vou manter selecionado aqui esses objetos e aí eu vou utilizar a Shape Builder. Quando você ativa, você vai ver as opções aqui em cima. Aqui eu vou manter então essa opção ativada, que ao passar então o clique, ele vai começar a subtrair. Ou seja, se eu fazer isso aqui, olha só, ele vai começar a subtrair os shapes. Se eu voltar e clicar nessa opção de mais, ele vai fazer o inverso, ele vai então adicionar. Então estou selecionando e ele vai adicionando. Agora se a gente mudar de cor, vocês vão ver um resultado diferente. E nessa nova versão da Affinity eles liberaram também a ferramenta de malha. Como essa ferramenta funciona? Basicamente eu vou inserir um shape e aqui ao lado nas camadas você pode selecionar esse ícone de pastinha e aí você vai ver essas opções, que é a Mesh, Quad e outras opções que tem a malha, correto? Então nesse caso eu vou ativar aqui a Mesh. Quando você ativa, você vai ver então essa grade no qual você consegue manipular os shapes da forma que você quiser, criando essas deformidades. E aqui em cima você também consegue, no caso, resetar. Ao clicar nesse ícone você consegue resetar. Aqui em cima você consegue mudar o formato dessa malha. Nesse caso estamos utilizando o Quad e aqui você pode colocar o objeto inclusive em perspectiva. Também temos a outra opção de mudar para Perspective. Nesse caso isso aqui funciona até mais interessante. Ao clicar duas vezes você consegue criar um ponto de curva, correto? Então você consegue inclusive modificar e criando esse efeito. Quando você faz a ferramenta de malha, aqui nesse caso eles vão manter a malha em um grupo. Ou seja, se você inserir qualquer coisa, por exemplo, nesse caso aqui o quadrado, e inserir esse quadrado aqui dentro, arrastando aqui dentro, esse quadrado ele vai adaptar a essa malha. Ou seja, isso aqui é excelente para você que quer fazer mockups para celular, colocar então o seu objeto em vetor aqui dentro. E se você quiser retomar então a ferramenta de malha, clica na ferramenta de Node e aí você vai ver então a malha sendo disponibilizada logo aqui. Lembrando que nessas opções você consegue então clicar nesse botão para converter o objeto em curvas e aí ele vai renderizar aquela malha em objeto vetor. E também aproveitando para falar para vocês que ao arrastar para o lado você tem essas opções que mostram aqui a Add to Selection para adicionar a seleção, deletar. Então se você quiser arrastar para o lado e deletar o objeto, você também pode fazer isso. Você também pode mudar também a ferramenta de mesclagem, filtros de camada, que é a Multiply e outras opções. Também no modo compacto você pode arrastar para o lado e ter essas opções que lembra muito o Procreate
nesse sentido. Ou seja, se você está aqui, você consegue também modificar a opacidade ou inclusive travar essa camada para você não selecionar. E nessa nova versão da Affinity eles trouxeram os sliders. O que seria isso? No Procreate você tem a opção de poder redimensionar o tamanho do pincel. Agora na Affinity, ao utilizar ferramentas como Pen Tool ou Pencil Tool ou Vector Brush, você consegue redimensionar. Digamos que nós estamos fazendo então esse quadrado aqui. Nesse caso você consegue redimensioná-lo aqui ao lado nesse slider. Isso lembra muito o Procreate. Também nessa versão da Affinity, aqui em cima você tem essas opções. Aqui tem a ferramenta de Snapping para você alinhar melhor os pontos. Aqui você também consegue modificar a cor diretamente aqui em cima, ou se você preferir, você pode deixar esse painel ativado para modificar as cores aqui. A Affinity fez aqui no modo da Pencil Tool. Ao ativar nessas opções que temos aqui, você pode simplesmente desenhar, correto? E aqui ao lado, como vocês vão ver agora, nós temos essa opção de comandos, ou seja, se você clicar aqui e deixar o dedo, né, pressionado aqui, olha só, você pode então simplesmente vetorizar, ó, desenhar e ir vetorizando com a ferramenta de pincel. Ó, tá ativado aqui, como vocês podem ver. Soltei. E também nós temos a opção de você, ao desenhar com o pincel, você pode deixar com que ele feche sozinho. Antes você tinha que fechar manualmente. Esse foi um dos recursos que eu mais pedi para a Affinity, porque eu não gostava de fechar tudo manualmente. Ou seja, agora você desenha o shape que você quer e aí eu consigo, ó, fechar automaticamente, sem você ter que arrastar, né, o ponto até o outro. E uma das coisas que muitas pessoas me perguntam é como que faz para suavizar mais a linha, né, do vetor. Aqui ao lado você tem então os modos de estabilização, né? Aqui está o modo Window, ou seja, ele vai fazer essa suavidade aqui, tá vendo? Lembrando que para você ativar a Vector Brush, você pode simplesmente clicar, segurar e arrastar para o lado, ou seja, você pode então trocar a interface de botões segurando e arrastando para o lado. E aí você pode então, nesse caso, selecionar um brush que você tem, e nesses brushes você consegue então modificar para o modo compacto, ou seja, seleciona um brush que você quer e aí você consegue, olha só, enquanto você desenha, você consegue modificar o pincel. Agora na Affinity você também tem a opção de medida, ou seja, você pode clicar aqui na ferramenta de medida e você consegue medir clicando de um ponto ao outro. Aqui também ao lado você pode mudar para modo de área, ou seja, você consegue então tirar a medida em área. Isso aqui é muito interessante para você que trabalha com coisas mais de arquitetura ou designs mais precisos. Agora é possível você utilizar múltiplos efeitos de camada. Como isso funciona na prática? Vamos selecionar esse objeto. Aqui nesse botão de Layer Effects, você então consegue colocar múltiplos efeitos de camada. Vamos então colocar nesse caso aqui uma outline. Vou arrastar, ó, ativei, arrastei para o lado. E agora aqui em cima posso modificar a cor. Nós vamos adicionar mais um, clicando no mais. E aí eu vou mudar a cor na camada de outline de baixo. Vamos colocar então um amarelo. Eu deixo selecionado e arrasto para o lado. E aí ele vai redimensionando. Lembrando também que você consegue redimensionar aqui do lado, tá? Tem as opções aqui, diminuir a opacidade. E também, nesse caso, você pode adicionar múltiplos efeitos de camadas de Outer Shadow, né? Uma função muito utilizada no Photoshop. Deixei selecionado, arrasto para o lado e aqui você consegue, nesse caso, olha só que legal, muito legal, eles deixaram disponível aqui para você modificar, inclusive o sombreamento. Olha só, você consegue modificar aqui diretamente a opacidade, o foco, né? O radius, desfoque e também a distância que você aplica. Ó, você pode com o dedo posicionar o Outer Shadow. E também, se você quiser colocar mais um, e você pode simplesmente colocar múltiplos efeitos de camada. Aqui vou mudar a cor então, para vocês verem um efeito diferente. E dessa forma você consegue então trabalhar. Quiser deletar, clica nesse botão da lixeira e aí você então consegue deletar os múltiplos efeitos de camada. Nessa nova versão é possível você ativar um novo modo, que é o modo de raio-x. Como isso funciona? No modo do raio-x, ao clicar aqui do lado, nessa opção do Navigator, você consegue então modificar a View Mode. O que seria isso? Por padrão fica no vetor. Se eu
clicar aqui em X-Ray, ele mostra uma visão raio-x, ou seja, se tiver algum objeto atrás, que nesse caso eu tenho esse quadrado, mas tem outros objetos embaixo desse elemento aqui, nós conseguimos ver o que está por trás desse objeto. Essa opção X-Ray ela é muito boa caso você queira utilizar então com a Shape Builder, ou seja, se você tem então esses objetos aqui, utilizando a Shape Builder você consegue trabalhar diretamente na mesclagem ou até mesmo na hora de subtrair um objeto ou outro. Também tem a opção de Hairline. Ao ativar então essa opção de Hairline que está aqui, aqui está o nosso vetor, correto? Nós temos então essas curvas. O Hairline basicamente ele vai ignorar a espessura de todas as curvas, ou seja, se você está trabalhando com um projeto que tem muitas curvas, ao clicar em Hairline você consegue então ter uma visualização mais limpa, mais clean das linhas, ou seja, você não precisa ir desativar tudo que está aqui no contorno. Nessa nova versão da Affinity eles refizeram então o painel de texto. Ficou bem melhor, eu diria. Eu vou então inserir um texto, vou colocar Vetorize. Aqui do lado eles refizeram o painel, ficou muito mais clean. Aqui você pode modificar a fonte, você pode modificar isso aqui para negrito ou regular. Aqui tem as opções extra, ou seja, se clicar nessa setinha ele vai te trazer mais opções avançadas perante essas opções. Por exemplo, se você quiser modificar o espaçamento entre as letras, nós temos também a opção de GIF Browser. Nesse caso aqui você consegue inserir caracteres especiais para você poder também trabalhar com algum logo, se você quiser. E também, só para lembrar que na ferramenta de Warp Tool, se você então vir até aqui, você pode ativar os modos de arco. Por exemplo, eu vou clicar nesse arco, agora ficou muito melhor e mais fácil de você trabalhar, né, na ferramenta de arco. Ou seja, aqui ao lado, se você vir aqui, você consegue então modificar o arco. Então se você clicar nesse botão, basicamente ele vai converter, tá? Vai converter o texto em vetor, ou seja, isso aqui você não vai conseguir editar como um texto normal, isso aqui vai virar então um vetor. E por último, uma das coisas que eu mais gostei foi que agora você tem acesso muito mais rápido da ferramenta de seleção. Por exemplo, a gente então tem esses objetos. Se eu quiser mudar a cor especificamente de todos os objetos que tem essa cor aqui, eu seleciono, venho aqui em cima Select Same e aí posso, por exemplo, filtrar por preenchimento, Fill Color. Cliquei aqui, agora ele vai selecionar tudo que está da mesma cor do objeto que eu selecionei e aí você consegue então modificar, inclusive para gradientes. Então você pode selecionar aqui esse objeto, Select Same, então Fill Color e aí você pode mudar a cor aqui em cima. Você também pode selecionar objetos por tipos através de objetos preenchidos, né? Aqui selecionou todos os objetos que são preenchidos aqui. Posso selecionar também objetos que têm curvas abertas e outras, né? Muitas opções. E aproveitando para te dizer que eu estou preparando um curso dedicado à Affinity 2.0, tanto para desktop quanto para iPad. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se cadastrar na minha lista de espera. E assim que o curso estiver pronto, você saberá em primeira mão. E antes da Affinity lançar essa versão que vocês viram agora, eu estava trabalhando como beta tester deles. E foi ali que eu tive a oportunidade de conversar com os desenvolvedores justamente para eles poderem trazer recursos que nem os de atalho e ferramenta de fechar curva e malha. São ferramentas que realmente mudaria o jogo de quem trabalha com vetor. E se você ainda utiliza o Adobe Illustrator e está querendo vir para Affinity, eu acredito que agora seja uma oportunidade muito interessante para você poder aprender uma ferramenta nova, uma ferramenta que você não precisa pagar assinatura e só vem a crescer, né? A performance que eles estão tendo agora no mercado é realmente batendo de frente com a Adobe. Inclusive, muitas pessoas estão deixando de assinar a Adobe justamente para usar Affinity. E agora com essas ferramentas novas, que nem a Shape Builder e a ferramenta de Mesh Tool, eu não vejo que isso está muito longe de realmente atingir um mercado muito maior, porque a Affinity ainda é muito nova. Nesse caso, se você quiser aprender muito mais sobre essa ferramenta, que está em constante crescimento, você pode se inscrever aqui nesse canal e também você pode se cadastrar na minha lista de espera no curso que eu estou preparando para você. Bom, isso é tudo. Eu espero que você realmente tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.